E oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. E hoje eu venho compartilhar com vocês mais uma sobremesa bem fácil e lucrativa para o fim de ano. E para quem acha que só a taça tem o seu charme, gente, não é. Olha como essa sobremesa fica linda e é feita em um pote de plástico super em conta e por aqui tem uma ótima aceitação. E essa sobremesa eu fiz com uva e morango, usando o recheio de mousse de brigadeiro e mousse trufado de leite ninho. Mas é como eu sempre falo, gente, use a criatividade que a partir de uma sobremesa e um recheio você consegue fazer vários. Então, bora pro vídeo e fiquem ligadinhos até o final para você não perder nenhum passo a passo e nenhuma dica importante. E toda vez que eu trago um Faça e Venda, eu deixo o custo da minha receita e por quanto eu vendo. E se você é novo ou nova por aqui, se inscreva, toda semana tem novidades. Então, vamos começar preparando essa receita pelo brigadeiro, que eu vou transformar em uma mousse. Aqui na minha panela, eu vou colocar uma caixa de leite condensado, a caixa tem 395 gramas, uma colher rasa de farinha de trigo, a farinha é um espessante, eu sempre falo aqui pra vocês, e eu vou colocar a farinha de trigo junto com o leite condensado para ele diluir melhor. E, gente, não fica com gosto nenhum de farinha de trigo se você cozinhar bem o seu recheio. E a farinha de trigo, ela só ajuda em vários aspectos, dá o ponto mais rápido, não deixa cristalizar, e se você precisar congelar o seu recheio ou o seu creme, pode ser congelado. E aqui eu acrescentei 3 colheres e meia de chocolate em pó, eu uso 50% cacau, lembrando que eu deixo todas as medidas na descrição também por gramas. E aqui eu vou misturar tudo muito bem até que fique homogêneo. Feito isso, eu vou acrescentar 2 caixinhas de creme de leite, totalizando em 400 gramas. Vou misturar tudo novamente, vou levar para fogo médio, mexendo sempre até o fim do preparo. E não pode parar de mexer, tá, gente? Senão queima, cristaliza e o seu recheio não fica legal. E aqui eu não estou usando margarina, porque tem uma boa quantidade de creme de leite. E o creme de leite, assim como o leite condensado, já contém gordura. Mas caso a sua panela for muito fininha, você acrescenta uma colher de sopa rasa de margarina para garantir que não grude nada no fundo da panela. E aqui eu preciso que esse brigadeiro fique no ponto de recheio, nem muito mole e nem muito firme. Então, ele levantou fervura, eu conto mais 4 minutos, lembrando que aqui tem a farinha de trigo, para não ficar nenhum gosto residual, eu preciso cozinhar bem. E o ponto desse recheio é esse, ele deu uma pequena reduzida, não precisa passar a espátula e fazer caminho, eu ergo a espátula, ele cai um pouquinho em ponto de fio, mas no finalzinho ele já começa a cair em blocos, esse é o ponto ideal. Agora, vou transferir todo esse recheio para um recipiente, colocar um plástico em contato e deixar esfriar totalmente. Eu sempre deixo os meus recheios esfriarem em temperatura ambiente. Agora, partindo para mousse de leite ninho trufada. Esse é um recheio frio, é bem prático de preparar. Aqui a minha tigela tá suja de chantilly, porque eu já tinha batido o chantilly para deixar reservado. E aqui na minha tigela eu vou colocar 250 ml de chantilly bem geladinho. Eu gosto muito do chantilly da Norcal, mas pode ser aí o da sua preferência. E, gente, esse é um recheio que você pode usar em vários outros preparos, mas de preferência, assim, sobremesas que você vai usar no pote, tipo bolo no pote, copo da felicidade, porque ele não é um recheio que costuma ficar muito firme, então, para bolo de festa, não é recomendado. E aqui eu coloquei a minha batedeira na velocidade alta e vou deixar esse chantilly em ponto firme. E aqui eu vou usar uma colherzinha de café de emulsificante para sorvete. E, gente, aqui eu tô mostrando a quantidade, porque geralmente as pessoas costumam errar na quantidade e acham que receita feita com emulsificante fica ruim. Então, gente, se vocês puderem pesar, é melhor ainda. Eu mostrei ali para vocês a diferença da colher, e eu estou usando esse emulsificante, mas pode ser de qualquer marca. E eu sempre falo, o emulsificante é como se fosse o sal na comida.
Se você erra, você estraga tudo. E também tudo em excesso faz mal. O emulsificante é usado em muitas receitas na confeitaria. Tanto que a Nutella, eu sempre falo isso aqui pra vocês, a Nutella tem emulsificante e ela é ruim? Não, ela é maravilhosa. Então, gente, se vocês usarem um emulsificante em qualquer receita na medida correta, não estraga a receita, não fica com gosto nenhum. Aqui eu acrescentei o emulsificante no chantilly, que já estava no ponto, e vou acrescentar meia caixinha de creme de leite. Aqui o creme de leite precisa estar gelado. E vou colocar para bater novamente em velocidade alta, em média, de 2 a 3 minutos. Esse tempo também depende da potência da sua batedeira. Se você fizer aí na batedeira de mão, você bate aí em média 4 minutos, porque aqui o emulsificante precisa agregar o ar e também o volume. Batendo o tempo que precisa, eu coloquei a minha batedeira na velocidade 1 e vou acrescentar 9 colheres de sopa de leite ninho. Aqui eu estou usando o ninho, mas pode ser aí o leite em pó da sua preferência, mas se você usar de outra marca, aí você dá o nome de mousse de leite em pó e não mousse de leite ninho. Dou sempre uma limpadinha ali na lateral da tigela da batedeira para ficar tudo homogêneo e vou deixar bater mais ou menos aí uns 2 minutos novamente na velocidade alta. Ele vai ficar nesse ponto e com essa textura fica molinho assim mesmo, até porque esse recheio, para ele estruturar, ele precisa de tempo de descanso. E agora eu vou acrescentar 100 gramas de chocolate derretido, chocolate branco. Eu estou usando chocolate nobre. Vou colocar a batedeira na velocidade 1 e vou acrescentando aos poucos. Eu derreti esse chocolate no micro-ondas de 20 em 20 segundos, porque o chocolate branco, ele é mais sensível do que o chocolate ao leite. Então, para não correr o risco de aquecer demais e o chocolate não ficar queimado, pastoso, e ele fica mais fácil para trabalhar. E aqui, como eu falei para vocês, eu estou usando o chocolate nobre, porque ele é muito mais saboroso. E para você saber se o chocolate é nobre ou não, ele precisa vir escrito na embalagem chocolate. Agora, se vir escrito sabor chocolate, cobertura, aí já não é mais o chocolate nobre. Acrescentando o chocolate, eu vou limpar a tigela da batedeira para ficar tudo homogêneo. Vou deixar bater mais ou menos 1 minutinho só para aqui ficar homogêneo e o recheio já está pronto. E, gente, só mais uma observação, essa receita precisa do emulsificante. Caso você não queira trabalhar com ele, você precisa preparar outra receita de leite ninho, tá? Essa precisa. Aqui no canal tem outra receita de leite ninho sem o emulsificante. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, que é a sobremesa que eu também preparei para o fim de ano. E esse recheio fica nessa consistência mesmo, ele precisa de descanso para firmar. Mas eu vou usar ele assim mesmo, porque eu não tinha tempo, mas eu já vou falar pra vocês tudo certinho. E aqui o meu recheio de brigadeiro já esfriou. Gente, aqui precisa deixar esfriar totalmente mesmo. Não pode trabalhar com ele morninho, porque aqui eu vou acrescentar chantilly. Se eu uso o recheio morno, o chantilly derrete, não traz a leveza que eu preciso usando aqui o chantilly. E aqui eu misturei o recheio antes de colocar o chantilly, só para dar uma leveza, e vou colocando o chantilly, eu gosto de colocar em 2 vezes, para assim eu manter a leveza que o chantilly traz. E aqui eu tenho 150 ml de chantilly batido em ponto médio. E, gente, eu sei que vocês vão me perguntar, posso trabalhar sem o chantilly? Até pode, mas assim, essas sobremesas feitas no pote, na travessa agora para o fim de ano, a gente precisa de leveza, até por conta do recipiente e também por conta do calor. Então, tudo que é mais leve, mais suave, é mais fácil de ser consumido. E tanto esse recheio de brigadeiro e o recheio de leite ninho, os dois ficam bem suave mesmo, não fica um recheio enjoativo. E esses 2 recheios vocês podem usar tanto em taça e também um ano inteiro, fazendo copo da felicidade e bolo no pote. O recheio fica nessa textura, fica lindo.
E para montagem da sobremesa, eu vou usar massa de chocolate. Essa receita já tem aqui no canal. Eu assei essa massa em 2 formas de 15 para ser mais fácil de assar, mas não tem problema a forma, porque eu vou esfarelar. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. E para montagem dessa sobremesa, eu vou usar essa embalagem. Esse meu pote, ele vem assim, ó, ele vem com 3 partes, que é essa daqui, e a tampa, porque ele é uma saladeira, mas eu não vou usar essa parte e nem a tampa. E eu compro assim, porque aqui eu não encontro com a tampa oval. E, ó, gente, eu pago R$ 2,70 nesse pote, e ele vem com 2 referências. Eu vou deixar a referência dele na descrição do vídeo, e a capacidade dele por ml, o fabricante fala que é 1,4 litros. É até um pouco mais do que a taça. E eu não uso a tampa porque ela é reta. Se ela fosse oval, dava até para eu usar a tampa. E se você quiser usar a tampa, você tem que fazer a sua sobremesa antes da marquinha, para você conseguir fazer a decoração, mais ou menos ali aonde eu tô mostrando para vocês. Como eu gosto de tudo muito alto, então eu prefiro terminar a montagem dela de outro jeito e não usar a tampa. Agora, partindo para a montagem da sobremesa, primeiro eu venho com um recheio de ninho. Gente, essas sobremesas eu gosto sempre de começar com um recheio. Aqui é uma camadinha bem fininha, só para começar a montagem mesmo. E capricha, gente, se for sujando ali o pote, vai limpando, porque aqui é como se fosse na taça, o visual é tudo. Distribuindo a primeira camada de recheio, agora eu vou colocar a massa, que eu já esfarelei. E, gente, eu gosto sempre de trabalhar com a massa assim esfarelada, porque ela rende mais e é mais fácil de montar. Mas se você quiser trabalhar em pedaços, é totalmente opcional. Feito a camada de massa, eu vou dar uma leve umedecida, pouca umedecida mesmo, porque aqui vai vir a fruta e ela solta água e vai ajudar a umedecer essa massa também. Essa calda é uma caldinha fria de água e leite condensado, mas pode ser a calda da sua preferência. E eu vou começar com o morango. Aqui eu tenho morangos cortado ao meio, picadinhos, e eu gosto sempre de higienizar o morango assim com um talinho verde, porque ele puxa menos água. E aqui na lateral eu vou colocando os morangos, seguindo ali a referência do pote mesmo, eu vou preenchendo tudo. E aqui, gente, essa sobremesa é como se fosse na taça mesmo. O bolo é opcional, você pode fazer somente recheio também, porque a fruta ela suaviza tudo. E eu gosto de deixar a mousse de chocolate para o morango e a mousse de leite ninho, que ela é mais molinha, para a uva, porque a uva solta menos água do que o morango. Mas como eu sempre falo para vocês, é tudo muito opcional, usem a criatividade e sempre coloque o seu toque na sua sobremesa. E terminando de colocar o morango na lateral do pote, eu vou colocar bastante morango aqui no meio, e eu gosto sempre de deixar o morango em pedaços maiores. Terminando de colocar o morango, eu vou distribuir o recheio de chocolate. Coloco sempre com a ajuda da colher em colheradas para ficar mais fácil depois de distribuir e preencher. Aqui você pode trabalhar também com a manga de confeitar, mas de qualquer jeito a gente precisa ajeitar com a colher. E, gente, aqui eu estou usando a fruta, mas vocês podem usar bombom também. Eu uso bombom Sonho de Valsa. Nesse dia eu até tive encomenda, mas não deu para gravar. Feito isso, eu vou repetir mais uma etapa de bolo, vou umedecer novamente. Depois de umedecer a massa, eu venho com a camada de uva, já coloquei uva ali em toda a lateral do pote, e no meio eu vou colocar uvas picadas, maiores e menores. E aqui a minha uva também já está higienizada. Ah, gente, essa uva é sem semente, dê sempre preferência para uva assim, sem semente, porque já pensou que desagradável você comer a sobremesa e ficar mordendo a sementinha? Eu compro ela assim. E terminando de colocar a uva, eu vou colocar o meu recheio de leite ninho. E, gente, para essa etapa de uva, eu precisava deixar o recheio de leite ninho descansar para ele firmar. Ele tá muito molinho ainda, mas eu não tinha esse tempo, aqui é encomenda e eu queria gravar para vocês. Porque ele tá muito molinho ainda e
ali ele vai cobrir um pouco as uvas na lateral. É claro que isso não influencia nada no sabor, mas a gente tem que se preocupar também com o visual. Então, se você puder, faça o seu recheio de leite ninho com antecedência, deixa ele descansar na geladeira aí no mínimo 6 horas, para depois fazer a sua montagem. Se você puder, né? Porque preparando sobremesa, às vezes a gente não tem o tempo suficiente. Mas a outra eu fiz o quê? Eu deixei 20 minutinhos no freezer para fazer a montagem, para mostrar para vocês que fica realmente mais bonita. Terminando de colocar o recheio, eu vou colocar a ganache por cima. Eu vou deixar na descrição do vídeo a quantidade de ganache que eu usei e todas as outras informações, que se eu for passar aqui no vídeo vai ficar mais longo ainda. E antes de finalizar a decoração, eu deixo descansar 20 minutos na geladeira para essa ganache firmar. E aqui, gente, é a sobremesa que eu deixei o recheio firmar mais um pouquinho, só para mostrar para vocês como fica diferente o visual. E essa quantidade de recheio que eu preparei, dá para fazer 2 potes desse. Então, é um rendimento ótimo desses 2 recheios. E aqui eu vou fazer a mesma coisa, vou colocar a ganache. Vou distribuir com delicadeza e ali onde tá a uva eu tento não encostar muito para não descer ganache para lateral, porque essa uva ficou um pouquinho mais para cima. E também vou levar para geladeira para descansar, para eu finalizar a decoração. E para finalizar a decoração, eu vou usar granulado, aí você use da sua preferência. E ali, gente, eu tô mostrando aonde tampou a uva, que eu usei o recheio de ninho mais molinho. E aqui, gente, a decoração é opcional. Se você também quiser fazer com a tampa, é só deixar mais baixinho. Dê sempre o seu toque na sua decoração. Aqui eu vou colocar granulado somente ao redor. E vou finalizar com as frutas que eu usei. O morango e a uva. E eu vou fazer 2 decorações diferentes para ficar de ideia para vocês, mas são bem parecidas. E o morango eu passei no chocolate. E, gente, eu tive uma exigência, então eu preciso falar para vocês que quem prepara esse morango para mim, passa no chocolate, deixa assim lindinho para sobremesas, é a minha filha Vitória. Ela tem 11 anos e ela exigiu que eu desse os créditos para ela. Então, para não ter nenhum problema futuro e nenhuma desmotivação na cozinha, eu estou aqui dando os créditos para ela, falar que tudo que ela prepara para mim fica perfeito e lindo. E espero que ela fique muito mais motivada e faça mais coisas na cozinha para mim. E agora vamos falar sobre o custo da receita. Essa receita me custou R$ 43,99. Só o custo da receita, tá? Porque ainda tem os custos invisíveis, embalagem, isso tudo o próprio aplicativo coloca, mão de obra. E essa quantidade de ingredientes me rende 2 unidades, tá registrado ali. E eu coloquei R$ 5,20 de embalagem, porque eu tenho que incluir o saco que eu uso. Eu já vou mostrar para vocês. Eu tenho que incluir o laço também e a etiqueta que eu mando fazer. Ou seja, a gente precisa registrar tudo mesmo que a gente usa. Eu vendo essa sobremesa por R$ 85,00. E assim, gente, aqui dá quase 1,5 kg. Eu já vou pesar para mostrar para vocês. Se eu fosse vender por quilo, daria quase o mesmo preço do quilo do meu bolo, que o recheio mais barato é a partir de R$ 55,00. Mas eu não gosto de vender as sobremesas de fim de ano por quilo. Eu gosto de vender por unidade, até a taça, a outra travessa que eu uso também. Porque no fim de ano é muita correria. Para você ficar pesando ali tudo certinho, gente, não dá tempo. Então, eu prefiro já vender a unidade, porque eu não preciso estar presa e montar em cima da balança. E mesmo assim, aqui eu já registrei tudo. E agora eu vou pesar para vocês, para quem precisa ter uma noção aí de peso. E, gente, esses vídeos de sobremesas estão ficando um pouquinho longo mesmo, mas é porque eu quero passar muitas dicas para vocês. E em um vídeo eu também não consigo passar tudo, então eu tô dividindo muito e também tem muitas sobremesas. E quem tem pressa, sabe, não consegue assistir o vídeo todo, a própria plataforma do YouTube tem a função de acelerar o vídeo. Você vai na tela ali nos pontinhos que tem, eu acho que é 3 pontinhos, e acelera o vídeo. E eu gosto de trazer bastante informações para vocês, porque tem muita gente começando e um dia eu também tive muitas dúvidas. Até hoje eu tenho dúvidas, né? Mas a gente sempre corre atrás para melhorar e tudo que eu puder dividir com vocês eu vou dividir.
E para embalar, como eu falei para vocês, eu não gosto de usar a tampa. Eu compro essas embalagens aqui. Gente, dá outra cara para sobremesa. Aí ela vem nessas medidas, eu compro a medida menor. A medida é 45 por 59, mas tem várias medidas e é embalagem para cesta. Ela já vem também com um laço, mas eu não gosto muito de usar esse laço, porque eu acho que o laço de cetim fica muito mais bonito. E ali eu tô mostrando para vocês que tem várias medidas. Eu dobro a embalagem ao meio, coloco a sobremesa e depois eu venho com um fitinho aramado. Aí, ali embaixo vai ficar pontudo, eu coloco pra dentro e coloco uma fita durex transparente. E pra embalagem não ficar muito grande, eu ainda corto um pedacinho. E pro laço, eu gosto de usar fita de cetim, mas a própria embalagem já vem um lacinho, é só você puxar. E eu compro a fita de cetim assim, ó, eu compro em casa de doce mesmo. Só que pra essa sobremesa, eu já tinha laço pronto e da fitinha mais grossa. E nos outros vídeos teve comentário que queriam aprender a fazer o laço. Gente, eu faço assim na ponta do dedo mesmo, ó. Eu vou dando volta, depois eu pego a pontinha ali, seguro e passo por dentro e dou um nozinho e o laço já tá pronto. Eu prefiro assim o de cetim porque eu acho que fica muito mais bonito. E aqui, desse jeito, você consegue deixar o laço com quantas voltinhas você quiser, só você ir passando na ponta do dedo. E depois é só amarrar na embalagem, na taça ou na travessa. Eu sempre deixo um tamanho ali ideal para estar amarrando. E a validade dessa sobremesa é de 2 dias a partir do dia que você monta a sua sobremesa. E dependendo da situação do morango, essa validade pode cair também para 1 dia. E ela precisa ser mantida sempre em refrigeração, não deixe de passar essas informações para o seu cliente. Ela serve em média de 8 a 10 pessoas em porções grandes. E ali eu não falei para vocês, eu coloquei um lacinho verde mais fininho para combinar com o Natal e também com a nossa sobremesa, que eu usei o morango e a uva. E o adesivo eu peço para fazer a arte e mando para a gráfica, porque ali tem o meu nome também, para imprimir. E eu não mostrei pra vocês como que fica por dentro, porque era encomenda, mas se eu conseguir uma foto, eu deixo aqui na comunidade pra vocês. E, gente, deixe nos comentários também pra mim se vocês estão gostando do vídeo de sobremesa, de taça, porque eu tô trazendo muito no canal e eu preciso saber se vocês estão gostando. E deixe também sugestões pros próximos vídeos. E se você gostou, é claro, não esquece daquele like, de compartilhar para mais pessoas, principalmente quem precisa de um Faça e Venda. E se você ainda não participa do meu grupo no Facebook, nem me segue no Instagram, eu vou deixar o link aqui na descrição. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!